O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em 20 de janeiro uma série de decretos que tornam as políticas imigratórias do país ainda mais rigorosas. Entre as principais medidas estão o aumento do reforço na segurança da fronteira, a suspensão da entrada de refugiados e a implementação de mudanças significativas no direito à cidadania. Estas ações, obviamente, têm gerado um intenso debate na sociedade americana e também no cenário internacional, refletindo assim a postura firme do governo em relação à imigração. Com isso, os efeitos dessas novas políticas começam a se manifestar, provocando reações diversas entre cidadãos, ativistas e até mesmo líderes políticos, que se preocupam com as implicações sociais e humanitárias dessas ações. Para entendermos melhor os desdobramentos desse cenário complexo, no programa de hoje, convidei o fundador do The Gardini Law, Dr. Ludo Gardini, juntamente com a doutora Viviane Afonso, que são advogados especializados em imigração, para nos ajudar a entender sobre os impactos dessas decisões e quais são os melhores caminhos para quem deseja viver o sonho americano. Acompanhe. Doutor Gardini, muito obrigada por me receber, por estar aqui na minha coluna, falando um pouco, tirando um pouco das dúvidas, né? E então, para a gente poder começar, logisticamente, o plano de Trump de deportar todos os imigrantes indocumentados é bastante desafiador, dado o tamanho atual do Departamento de Imigração e também da alfândega. Então, para a gente começar, quem serão os primeiros alvos de deportação, para a gente poder trazer esse esclarecimento? Kelly, é um prazer estar aqui com a produção de vocês, muito bom. Obrigado pelo convite. Vamos lá. O governo Trump não tem prioridade de deportação. Então, basicamente, eu acredito que eles vão focar nas pessoas que sejam mais fáceis de serem pegas. As pessoas mais fáceis de serem pegas são as pessoas que já têm um recorde, ou um traço criminal, ou alguma outra forma que a imigração consegue ir atrás. Lógico, as pessoas que têm aí uma carta de remoção ou deportação final por um juiz ou em ausência, um processo criminal ou algum outro problema aqui dentro, se tornam um alvo mais fácil. Por quê? Porque essas pessoas não vão ter um recurso depois de uma fiança, uma reabertura de petição de caso de corte de imigração, se tornando da forma que, se a imigração pegar eles, essas pessoas, eles não têm um recurso para serem soltos. Então, por exemplo, você vai na audiência, recebe uma ordem final de deportação e depois dessa ordem final de deportação, o ICE te pega. O juiz já bateu o martelo, então não tem o que fazer, a pessoa vai ser deportada. Então, eu acredito que essas pessoas sejam as classes mais sensíveis para serem pegas. Mas, de novo, a imigração não tem mais uma prioridade como era antigamente. No momento, se você for pego, você vai ser ou preso ou colocado no processo de deportação. O que tem acontecido algumas vezes, não estão seguindo mais a lei. Não existe mais um due process, que a gente chama. E havendo um abuso do processo de imigração por parte do governo. Perfeito. Durante a primeira semana do presidente, no cargo, ele assinou 10 ordens executivas sobre imigração. E também ele emitiu uma série de decretos, cumpriu promessas de deportações. Bom, algumas foram sentidas imediatamente, outras a longo prazo. Na sua opinião, o que pode acontecer nos próximos meses? O que podemos esperar em meio a tudo isso? Kelly, eu espero que dentro desses 100 dias que foram um terror, eu acho que ele quis marcar o passo da administração dele, dizendo que ele vai realmente cumprir, pelo menos com a imigração, tudo que ele prometeu na campanha, que é deportar todo mundo, fazer a vida de todo mundo um inferno, fazer a vida de todo mundo do imigrante difícil e realmente fazer a América para os americanos. Isso não resolve o problema. Para resolver o problema de imigração tem que haver uma mudança da lei e da interpretação de que realmente deram uma chance para as pessoas legalmente virem para esse país. No final das contas, a força geradora de trabalhos aqui é também o imigrante. Com referência ao que vai acontecer dos efeitos imediatos, eu acho que na imigração que está acontecendo agora é uma coisa muito ostensiva com referência à deportação.
Geralmente você tem 3 órgãos na imigração. Você tem o órgão das cortes, aí você tem a polícia da imigração, que seria o ICE, DHS, CBP, e você tem o SCIS, que são as pessoas que seriam mais amigáveis, onde você vai pegar seu green card, fazer seus documentos. Hoje, as 3 seções, os 3 departamentos estão no posicionamento de deportar e ameaçar, e é uma tática de intimidação. Então, por exemplo, na minha mídia social, antigamente, eu via a propaganda do SCIS, venha fazer seu green card, estamos aqui para te ajudar. Agora se você não ficar direito dentro da lei, vamos te deportar. Mudou a linguagem. Então, é uma linguagem hostil para o imigrante. Eu acredito que isso vai ter um efeito muito grande, porque você vai ter uma bipolarização no mercado de pessoas. Ou você é a favor, ou você é contra. E já não existe um meio termo onde a gente consegue chegar num acordo. Isso é ruim, porque você realmente cria esse antagonismo. E foi como ele se foi eleito. Ele criou uma polarização, conseguiu o lado dele maior, o lado que opunha a ele não teve força e ele acabou ganhando. Com referência à imigração, tudo que ele fez de ordem executiva está sendo contestado, todas, judicialmente. Então, desde não ter mais direito de cidadania por nascimento de quem tem, de pais imigrantes, você não tem direito, está sendo contestado, porque isso é anticonstitucional. Agora ele tem bem outras medidas, que ele faz a medida, solta na mídia social, cria aquele alvoroço, mas não existe uma implementação técnica. A última dele foi da autodeportação. O governo vai te pagar $1.000 mais a sua passagem se você voluntariamente se for embora, com a chance de voltar no futuro, o que é mentira. Porque se você está aqui há mais de um certo tempo, há mais de um ano ou coisa parecida, você dispara 10 anos de castigo. Então, por 10 anos, você não pode nem pedir um perdão ou nem pedir um visto sem qualificar para um perdão. E muita gente não qualifica para um perdão. Então você tem essa metade da informação que é dada para enganar o povo, para forçar ele. Por que ele está oferecendo? Mas calma aí, é contraproducente você oferecer $1.000 mais uma passagem. Vai custar muito dinheiro para o governo, né? Vai não. Porque para você deportar uma pessoa, o custo para o governo é de 17 a 20 mil dólares. Vamos chamar de 17 mil dólares. Se você está gastando uma passagem que custa 500, 600, vamos chamar 500, ou $1.000 para arredondar. Mais 1.000, você tem 2.000 e você tinha 17. Então, na verdade, você está economizando 15 mil dólares por pessoa. O orçamento anual para a imigração, ou a previsão de gasto para deportar todo mundo, se fosse necessário, ou do jeito que está acontecendo, esse enforcement, é de 88 bilhões, com B, 88 bilhões de dólares por ano. A minha pergunta é a seguinte, Kelly. Se você pega 88 bilhões, coloca em educação, coloca em escolas, hospitais, infraestrutura, segurança e por aí vai, ou até numa lei que vai ajudar os imigrantes a pagar impostos, multas, contribuir mais, por que não fazer isso? E é até interessante o doutor ter tocado em alguns pontos aí dessa conversa, porque eram as minhas próximas perguntas. Vamos lá, pergunta de novo. Não, mas é legal porque é tanto em questão dos pais, que o doutor tocou, e também da comunicação. Olha só que dado, em várias postagens recentes no X, os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos estão alertando os portadores de vistos e aqueles com residência permanente nos Estados Unidos que seus privilégios podem ser retirados. E aí, olha só o que eles escreveram. Green cards e vistos são um privilégio reservado para aqueles que tornam os Estados Unidos melhores, não para aqueles que procuram destruí-los por dentro. Isso é uma reportagem que está lá, um post dos Serviços de Cidadania e Imigração. Essa era a minha próxima pergunta. Qual é a sua opinião em relação a essa postagem, né? A minha relação é exatamente o que o Trump consegue fazer. Ele é um marqueteiro de primeira, isso eu não vou negar. Ele é uma pessoa brilhante dentro da loucura dele. Então o que ele está fazendo? A melhor coisa que ele poderia fazer, ele toca o terror, gera um caos generalizado nas pessoas, as pessoas começam a ter medo e acabam indo embora voluntariamente. Você pega aqui no aeroporto de Boston, o aeroporto internacional de Boston, você tem uma média de 30 a 40 carros por semana que são abandonados lá, de gente que está indo embora. Então, o brasileiro que está em um carrinho financiado, aluga um carro, vai para o aeroporto, vai embora e larga o carro lá. Uau. 30 a 40. Isso também acontece na Flórida e Miami, e nos maiores aeroportos tem acontecido isso. Então, ele tem conseguido o resultado
que ele estava pretendendo, que ele causa um medo tão grande, aí você vai entrar na mídia social, você vê uma mãe, uma criança sendo algemada, uma janela de vidro de carro sendo quebrada, vários direitos, advogados sendo barrados na imigração porque eles representam clientes, problemas de fazer algum protesto por direitos, aí você é deportado porque você protestou. Então, você acaba ficando com medo, porque acaba sendo um governo autoritário, né? Uma autocracia onde você não tem mais os direitos constitucionais. Então, é esse o que ele está buscando. Então, esse tipo de notícia é o seguinte, não venha para cá, a gente vai, não é um país mais amigável. Existe uma hostilidade agora, até no aeroporto. E o grande problema, por exemplo, no aeroporto, para quem tem visto, essa é a problemática. Até o cara carimbar seu passaporte, você passar naquele guichê, você não está em território americano. Pelo fato de você não estar em território americano, você não tem direito a um advogado. Nem para quem tem green card. Então, se você está com green card, você vai entrar nos Estados Unidos, o cara fala assim, não vou deixar você entrar, você não pode nem falar assim, eu quero um advogado, porque você não tem esse direito. Então, se torna uma coisa muito forte, muito de um unilateral da força. Você não tem como se defender. Agora, você tem um green card, você mora aqui, você tem sua família aqui, seu negócio, sua casa, e você é deportado do aeroporto sem ter direito de representação, nossa, né? Isso aconteceu uma vez, que até eu lembro, que foi em 1939 a 1945, na Alemanha, onde você não tinha direitos. Então, a gente está repetindo essa história aqui nos Estados Unidos, e isso dá muito medo, porque quem serão os próximos? Por isso que é bastante importante a gente trazer esse assunto aqui, detalhar mesmo, até para evitar, né, disseminação de informações não verdadeiras. Doutor, agora vamos falar um pouco sobre trabalho e investimento nos Estados Unidos, né? Agora olhando um pouco para o lado de quem está do outro lado, está lá no Brasil. Vamos começar primeiro falando sobre trabalho. Com essas recentes políticas imigratórias, a pergunta que fica está valendo a pena? Será se eu tiro o meu visto para ir trabalhar nos Estados Unidos? Será se esse é o momento ou eu preciso me resguardar? O que o doutor acha sobre isso? Eu acho o seguinte, Kelly, por trabalho ainda vale a pena aqui. É como o Tom Jobim falava. Aqui é ruim, mas é bom. No Brasil é bom, mas é ruim. Entendeu? Então, depende da perspectiva da pessoa. Entenda, o que está acontecendo é, como a própria imigração fala, a gente continua processando vistos de trabalho, continuam sendo aprovados, as pessoas continuam imigrando. Deu uma diminuída porque todo mundo está com medo, todo mundo está esperando ver o que esses 100 dias iniciais vai passar para a gente poder saber como agir. Vai ficar um pouco mais difícil? Vai. Vai ficar um pouco mais criterioso e a chance de negação um pouco mais alta? Com certeza. Por quê? Pela própria filosofia do que está acontecendo agora. América para os americanos. Fazer Make America Great Again. Entendeu? Então você quer dar os empregos para os americanos. Mas o que está acontecendo é o seguinte. Temos mais oportunidades do que americanos querendo trabalhar. Então vai faltar mão de obra. Esse é meu receio. Por exemplo, tem uma loja de materiais de construções aqui. Você entra na loja, está vazia. Tenta achar alguém agora para trabalhar. Você não tem mais mão de obra, porque o mercado não está aquecido. A economia americana, graças a Deus, ainda é uma economia forte, mas você acaba não tendo a mão de obra no momento, pois o pessoal está com medo, está indo embora, não está vindo, e a lei da imigração não troca para fazer isso. Por exemplo, por trabalho, são 140 mil green cards disponíveis, das qualificações EB1 até o EB5, 140 mil. E já existe uma fila de espera de mais ou menos de 2 anos para cada classificação. Então, eu quero contratar uma pessoa com uma especialidade para trabalhar comigo. Se eu começar o processo hoje, além da demora desse processo, que leva numa média de 2 anos, o processo fica pronto em 2027. Aí eu tenho que esperar até 2029 para o meu cliente, para o meu funcionário vir. Como é que eu faço um planejamento empresarial onde eu não vou ter essa pessoa por 4 anos? Então começa a surgir isso, ou seja, o sistema inteiro é desenvolvido ou desenhado para o imigrante perder. Você entendeu? Porque em 4 anos a empresa quebra, não tem mais interesse, mudou a situação política, mudou o presidente. Então é uma salada assim que é uma coisa muito difícil. E você cada vez existe uma demanda muito grande. Então, para mim, a coisa mais primordial para você acertar esse sistema seria, número 1, eliminar essa limitação de quantidade de vistos.
140 mil é desde 1997. Então você tem aí um visto que é por mais de 35 anos, ou quase 40 anos, né? Quase 30 anos, né? Que é a mesma coisa. E não aumentou com a população, porque a população imigrante era 1 em 97. Agora, com a facilidade de voo, de internet, de locomoção global, esse número tem que ser atualizado. Na verdade, esse número deveria ser atualizado anualmente para refletir a realidade. Mas é a mesma coisa. Você tem um carro antigo, um Calhambeque, e você põe um motor V12. Não vai aguentar. Ou põe um motor elétrico. A coisa não encaixa. E é essa a situação que a gente tem vivido no momento. Perfeito, doutor. Agora, falando um pouco do lado do empresário. Aquele empresário que está lá no Brasil, deseja fazer um investimento nos Estados Unidos, está querendo expandir a sua marca. É um bom momento para ele também dar esse passo, ou ele precisa segurar um pouco essa medida protecionista dessa nova administração? Kelly, eu acredito que seria um bom momento. Porque aí no governo ele quer fazer atração de capital. Se você tem uma empresa, quer abrir sua empresa aqui, você ainda é bem-vindo. Vai ser um processo mais criterioso. Por isso que eu sempre falo, ninguém vai num veterinário quando as pessoas precisam de um médico, né? Muitas pessoas elas tentam economizar com o advogado, tentando contratar uma firma de vistos, uma empresa de vistos que não tem a qualificação. Aí acaba dando errado, porque esse é o teu veterinário quando você precisa do médico. Entendeu? Você não vai num veterinário para economizar dinheiro porque é mais barato do que um médico. Você vai num médico, não importa o quanto custa. E é a mesma coisa com o advogado de imigração. Você tem que ter mão de obra qualificada para optimizar o seu caso dar certo, fazer dar certo. No caso de empresários investindo aqui, com certeza, um visto muito usado, por exemplo, é o EB2NW, que é o de habilidades extraordinárias. Eu vejo que isso vai dar uma rebolada no momento, porque são pessoas aí que a gente quer trazer, são pessoas de talento, mas o governo já começou, não é bem assim, vamos diminuir, e já existe uma fila de espera de 2 anos, dada a grande demanda que veio no passado, aí, desde a pandemia. Foi um visto que explodiu, saturou, e agora a imigração está brecando. Então, mas existem outras formas. Mas para responder a sua pergunta, ainda é uma oportunidade boa para o empresário brasileiro investir nos Estados Unidos e fazer da forma certa. Porque, por pior que esteja aqui, com todo respeito, ainda está melhor que o Brasil. E é até uma janela de oportunidade, geralmente é no meio da crise que a gente cria as oportunidades, né? Falou então, tudo, Kelly. A Kelly é esperta. Ó. No meio da crise é onde se tem a oportunidade de se ganhar dinheiro, crescer e tudo mais, com certeza. Que aí, enquanto está indo todo mundo para um lado, opa, esse é o momento. Aqui, só para a gente finalizar essa parte de investimentos, eu queria tirar uma dúvida com o doutor em relação a golpe. Tem uma informação circulando na internet que investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos, isso te dá uma certa garantia de ter o visto, a permanência. O doutor vai saber me explicar melhor. Então, tem algumas pessoas que estão alertando para ter alguns cuidados, né? Eu gostaria de entender melhor, dentro desse panorama, investir em imóvel nos Estados Unidos, isso garante? Como é que funciona esse processo? É também um bom caminho? É uma boa oportunidade? Não, Kelly, isso não existe, tá bom? Você comprar imóveis aqui nos Estados Unidos e ganhar um green card, isso não existe. Existem formas que você pode usar os imóveis para conseguir uma documentação, um green card aqui dentro, mas não é somente a compra. Por exemplo, o visto de investimento chamado EB5. Eu compro que exige 1,8 milhões, caso você vai investir sozinho. Então, se eu comprar uma casa de 2 milhões de dólares, eu ganho um green card? Porque a lei requer 1,8, é mais. A resposta é não. Porque, não é somente comprar um pedaço de propriedade. Você tem que investir 1,8 milhões de dólares no negócio. Tem que ser um negócio chamado de risco, um negócio de verdade. Então, um supermercado, uma padaria, um posto de gasolina, uma franquia. E tem que gerar 10 empregos, diretos ou indiretos. Mas agora, se você montar uma empresa de construção, de reforma de casas, e você comprar um imóvel para começar uma reforma de casa, vender, aí já mudou o cenário. Aí a casa em si ajuda você a obter esse visto, essa entrada aqui. Existem outros vistos também que podem funcionar da mesma forma. Por exemplo, para as pessoas que têm um passaporte europeu, existe a oportunidade do visto chamado E2, que com um investimento aí de 50 a 100 mil dólares, você consegue um visto de trabalho e vem morar aqui nos Estados Unidos até 7 anos. E aí você consegue fazer o seu processo de green card nesse meio tempo.
Doutora Viviane Afonso, muito obrigada pela sua participação aqui na revista Capital Econômico, na minha coluna. É um prazer enorme recebê-la e vamos lá, né? Vamos trazer aí também mais esclarecimentos. Eu acho muito importante a gente compartilhar isso. Então, para começar, tem uma dúvida que é muito frequente, eu acho legal a gente compartilhar. Doutora, existe a diferença entre ordem de remoção ou ordem de deportação? Eu vejo que essa é uma dúvida muito frequente que acontece nas mídias. Pode ser que alguém tenha recebido uma carta e não sabe o que fazer. Tem alguma diferença? Como é que funciona? Na verdade, as duas são a mesma coisa. A ordem de remoção é a nomenclatura utilizada hoje em dia, deportação era a nomenclatura da lei antiga, mas as duas são a mesma coisa. É uma ordem para a pessoa deixar o país, é uma ordem de deportação para a pessoa se deportar, né, sair, ou hoje em dia o correto é a ordem de remoção. Perfeito. Recebi uma carta com essa ordem. Como eu devo proceder? Se você tiver uma ordem de deportação, de remoção, você precisa procurar um advogado imediatamente para ver se tem algo que ainda possa ser feito. Fazer eventualmente uma reabertura do seu caso, uma apelação, para tentar reverter essa ordem e aí tentar apresentar uma nova defesa e então conseguir obter um tipo de relief, que chama, que é uma forma de você conseguir ficar aqui nos Estados Unidos. Você vai ter que demonstrar, dependendo da situação, se você tem um caso de asilo, ou se, por exemplo, você casou com um cidadão, tem um filho americano, aí a pessoa vai estudar, o advogado vai estudar certinho para ver qual seria a melhor estratégia. Maravilha. Doutora, eu quero trazer um exemplo que aconteceu ontem aqui, né, no estado de Massachusetts. Parece que foi na cidade, bairro Worcester, é isso mesmo? Na cidade de Worcester. Na cidade de Worcester. O que acontece? Ontem, vários vídeos nas redes sociais foram compartilhados da abordagem do ICE. Algumas cenas foram chocantes, foram revoltantes. Neste caso, o que se foi apurado até agora é que parece que o ICE ele tinha uma ordem e parece que ele foi buscar essa pessoa e essa pessoa se recusou. Não estou afirmando que é isso, é o que está sendo apurado até agora, ouvindo várias fontes. Bom, no caso de uma abordagem do ICE, só para concluir também, e aí nesse momento, quando ele fez a abordagem, a pessoa parece que se recusou e tal, então teve todo um alvoroço e os vizinhos vieram, enfim, e depois aconteceu o tumulto nas redes sociais, lá foi compartilhado. No caso de uma abordagem do ICE, como que o imigrante deve proceder? Como é que ele deve se comportar perante essa abordagem, né, esse convite a ir até a polícia? Como é que tem que se comportar? Bom, então aí a gente tem que determinar primeiro qual é a situação daquele caso específico, né? Nesse caso da cidade de Worcester, elas estavam na rua. Então, elas, na verdade, elas estavam dirigindo o carro, né? Eles pararam esse carro e fizeram a abordagem. Eles parece que apresentaram realmente uma ordem de busca daquela pessoa. Então, nesse caso, a pessoa tem que ter alguma documentação para comprovar que ela pode ficar no país ou que ela tem um caso pendente, alguma coisa nesse sentido, para então conseguir reverter essa situação em que o ICE quer levá-la. Se a pessoa estiver dentro de casa e ela não quiser abrir a porta, o ICE tiver uma ordem, infelizmente, se o ICE apresentar uma ordem, você tem que deixar entrar. Mas se você estiver dentro de casa, trancado, e o ICE bater e você não abrir, ele nem souber que você está lá dentro, por exemplo, é uma situação um pouco diferente. Então, a pessoa tem que se informar mesmo qual que é a real situação dela aqui no país para saber como ela vai agir, porque vai depender de uma série de fatores. Se ela tem um caso pendente, se não tem, se ela já tem uma ordem de deportação, se ela tem um caso criminal. Então, vários fatores vão determinar a forma como você vai responder a essa busca do ICE por você. Essas imagens da cidade de Worcester de ontem mostraram os ICE officers bastante truculentos, até com uma certa violência e etc. E no final, pelo que eu vi, a filha dessa senhora que eles estavam atrás, parece que é americana, e ela se colocou na frente do carro e etc. Ela estava com o neném e ela acabou até sendo acusada de colocar esse neném em perigo. Então acabou piorando ainda mais a situação. Então eu sei que é difícil você ver um parente seu, principalmente sua mãe, numa situação dessa, mas você tem que tentar manter a calma para não piorar ainda mais a situação, né? Porque aí veio a polícia e agora ela está sendo acusada de um crime, quer dizer, piorou um pouco, né, a situação dessa família que já estava numa situação delicada.
Ótimo, muito bom esse esclarecimento, porque é sempre bom a gente saber o porquê que a gente está brigando, quais são os nossos direitos, né? Não sair, não, é isso e acabou, vamos... O importante, né, Kelly, é que a pessoa sempre tenha algum documento imigratório, se ela tiver em mãos. Porque aí ela pode apresentar esse documento e o ICE pode entender melhor qual que é a situação, qual que é o status da pessoa aqui dentro. Então é importante sempre portar algum documento imigratório, se tiver. Perfeito, doutora. Doutora, também tem mais uma questão que parece ser bastante comum. E aí eu gostaria de também trazer esse esclarecimento. Vamos falar sobre pedido de asilo. Parece que há um volume considerável em relação ao pedido de asilo. Bom, mas o dado que eu quero trazer é que, às vezes, pode ser que tenha alguém com visto de turismo e aí dá entrada no pedido de asilo porque, vamos dizer que isso pode me garantir o meu status legal aqui. Bom, eu quero trazer esses esclarecimentos em relação ao pedido de asilo. Como que funciona isso? O que é certo? O que não faz parte do processo? Pode trazer um pouco mais de esclarecimento? Claro. O pedido de asilo ele pode ser feito tanto para pessoas que entraram pela fronteira ilegalmente, quanto para pessoas que entraram com visto. Eu acho muito importante ressaltar, Kelly, que o pedido de asilo não é asilo político, como as pessoas costumam falar. Ou seja, elas limitam o asilo a somente questões políticas. E o asilo tem uma série de classes que ele protege, que não é só o asilo político. Então pode ser, por exemplo, por uma opção sexual, uma opção religiosa, pode ser violência doméstica, pode ser por participar de um grupo específico no Brasil e pode ser também um asilo político. Então, às vezes a pessoa não sabe nem que ela tem um asilo. Por isso que tem tanto essa questão de todo mundo dizer, brasileiro não tem asilo, porque eles acham que é só uma coisa, mas são várias classes que são protegidas através do pedido de asilo. Então é muito importante que as pessoas procurem sim um advogado sério, que entenda realmente de imigração, para se informar e de repente ver se não poderia se beneficiar do asilo, independente da forma como entrou. É muito importante essa informação. Ótimo, perfeito. Bom, eu também agora tenho mais uma curiosidade. Quase todas as políticas de imigração, elas são contestadas no tribunal, né? Em especial, vamos falar sobre a política de locais sensíveis, como hospitais, escolas, locais de cultos. A doutora acredita que essa medida, ela voltará a entrar em vigor? A pessoa está no hospital e pode ir lá, o ICE vai bater lá, ou está na igreja. Isso também é uma dúvida que está surgindo bastante. O que a doutora acredita sobre isso? Eu acredito que existe uma série de entidades que primam por essa questão de proteger os imigrantes. Então, essas entidades, sejam sem fins lucrativos, sejam até governamentais ou privadas, elas estão entrando com ações na justiça para brecar essas ordens executivas do Trump. Então, no momento, está possível que realmente sejam buscadas as pessoas nesses locais onde a pessoa deveria ter paz, né? Na igreja, na escola, no hospital. Hoje em dia, infelizmente, está possível sim a busca de pessoas, até nas escolas mesmo existem orientações de como agir se o ICE aparecer, nos hospitais. Infelizmente, uma situação extremamente triste, na minha opinião, que eu espero que uma entidade consiga realmente reverter e brecar e reverter essa situação, pelo menos nesses locais em que a pessoa precisa estar, né, como o hospital, a escola, e se ela quiser também ir na igreja, num local, procurar aí uma paz espiritual, que ela possa fazer isso de uma forma, né, sem estar amedrontada, né, nesse sentido, no momento. Sentir coagida, né? Sim. Só para, voltando um pouquinho aqui, se isso acontecer, volta um pouco na nossa pergunta anterior, né, sobre como proceder, né, tomar as medidas cabíveis, procurar um advogado, né, isso? Se isso acontecer num local sensível. Exato. Em qualquer lugar, na verdade, né, que a pessoa for pega, ela precisa procurar imediatamente um advogado para ver se existe alguma razão para ela lutar para ficar por aqui. Então, a gente vai sempre analisar a situação, a vida da pessoa, o passado imigratório dela, para ver o que pode ser feito para que ela entre com um pedido para permanecer aqui. Mas é importante que ela realmente busque um advogado, até mesmo antes de acontecer, porque depois que você já é pega, aí a situação já se complicou. Então é bom a pessoa procurar, antes disso, uma ajuda. Lá no escritório, por exemplo, nós fazemos consultas gratuitas, Kelly, justamente para a gente não ter aí nenhuma pessoa que não tenha acesso à informação, que é o mais importante, realmente as pessoas se informarem, buscarem uma forma de se legalizar. Então, é importante fazer essa busca por informação e ver se não tem algo que elas possam fazer antes de estar nessa situação já tão delicada e complicada.
Perfeito. Inclusive, acompanhando a página do escritório, eu vejo que vocês estão sempre promovendo ações especiais, ações informativas. Parabéns em primeiro lugar, né? E é importante a gente trazer isso aqui porque as pessoas se sentem muito acuadas e, enfim, a gente sabe também, temos em qualquer área, nós temos os profissionais sérios, mas a gente também sabe que tem profissionais que se aproveitam de situações, né? Infelizmente. Doutora, para a gente finalizar, vamos falar de um assunto que particularmente eu amo falar, que é sobre tecnologia. E eu acho que também é importante a gente compartilhar isso. Vamos falar sobre inteligência artificial. Não consigo lembrar exatamente os dados, mas um dia desses eu estava assistindo uma reportagem e aí era uma audiência e teve lá na audiência um advogado de inteligência artificial. A juíza levantou na hora. O que é isso? Bom, a gente sabe que a inteligência artificial ela veio para facilitar a vida de todos e em todas as áreas, e é óbvio que na área jurídica não seria diferente. Está aí, é um braço e a gente obviamente tem que usar. Mas o que a doutora pode compartilhar para quem está do outro lado com os cuidados de usar a inteligência artificial? Porque de repente vai pensar assim, hoje é mais fácil, né, a gente tentar fazer as coisas por nós mesmos, vamos lá, tem a inteligência artificial e eu vou lá e eu vou tentar dar os meus pulos. Então, eu também gostaria que a doutora compartilhasse um pouco o que a senhora acredita e quais são os cuidados que devem ser tomados. Eu acho que a inteligência artificial é fantástica para você tirar uma dúvida simples, né? Que nem a gente vai no Google, tô com dor de cabeça, deixa eu ver o que é. Vou dar um Google, né? Exato, vou dar um Google, mas isso não vai resolver o seu problema médico, você não vai confiar no que está ali, você vai depois num médico para se certificar do que você tem. Eu acho que é a mesma situação com a área jurídica, eu acho que você pode ir no Google, você pode ir na inteligência artificial, pedir uma ajuda para uma dúvida simples, mas para realmente decidir a sua vida, da sua família, se você vai conseguir ficar aqui nesse país que é o seu sonho, que você chegou até aqui ou que você está em outro país querendo vir para cá, você vai consultar a inteligência artificial sem consultar um profissional realmente que entende da área, porque a inteligência artificial obviamente é um robô, então eles têm limitações, né? E nada vai substituir a inteligência realmente de um ser humano que estudou e que se preparou e que vê isso todos os dias e vai poder dar uma orientação muito mais acertada para uma coisa tão importante, um passo tão importante na vida da pessoa. Perfeita colocação. É sempre bom relembrar que temos tecnologia sim, temos que aproveitar os recursos, mas aí também não pode abusar. Obrigada pela sua participação. À disposição, Kelly. Muito obrigada por trazer vários esclarecimentos. Para a gente, o final do final, para quem deseja ter mais informações, conversar com o Dr. Gardini, como é que a gente faz para encontrá-lo? É simples, nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Agora a gente tem aqui o QR Code, você pode apontar a câmera e aí você já vai ter as informações diretas. É isso aí, gente. Muito obrigada, doutor, pela Obrigado sua você, participação. Kelly. Até a próxima. E o programa fica por aqui. Agradeço a sua participação.